Olá, meus queridos, bom dia. Nas aulas passadas, a gente viu sobre a atmosfera e o clima, tá? Então a gente sabe que a Terra ela não tem só a troposfera, que é essa atmosfera que a gente vive, né? A Terra ela tem mais atmosferas, é mais dividida, tá? A atmosfera da Terra em estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, que a exosfera é a camada mais para fora da Terra, né? Mais exterior, mais próxima ao espaço sideral. Por isso o nome exosfera, né? Exterior, fora. A termosfera é a camada mais quente, mesosfera é a camada mais fria, estratosfera é a camada que está presente o gás ozônio, né? A camada de ozônio, que é a camada que protege o nosso planeta dos raios UV, dos raios ultravioletas. Ela que faz com que a gente não torre, não tenha problemas de câncer na pele, assim, muito fácil, né? Ok, qual é a diferença entre o tempo e o clima, tá? O tempo, pessoal, o tempo ele pode mudar, o tempo ele pode ser volátil, pode ser flexível. Agora, por exemplo, pode estar fazendo 31 graus, mais tarde pode estar fazendo 37 graus, outra hora pode estar fazendo 40 graus. Já o clima ele é permanente, né? A gente faz parte, nossa região faz parte do clima da região meio norte, que é um clima que está, né, meio termo, né? Tá, tem a influência da floresta amazônica, tem influência aqui do sertão piauiense, tem esse clima meio, né, meio termo. Então, esse clima, ele não muda, tá? Estamos aqui num clima tropical ou intertropical. E a gente sofre essas consequências, por quê? Porque são estações bem definidas, né? A gente sabe que agora a gente está no BR-Obró, e a gente sabe que de setembro até dezembro é o BR-Obró, né? É a estação mais seca. E no resto do ano, a gente sabe que é a estação um pouco mais fria, um pouco mais chuvosa. Então a gente já se adaptou a isso, a gente sabe que não muda, todos os anos é dessa forma. Período mais quente, período mais úmido, período mais frio, né? Então a diferença entre o tempo e o clima é esse, o tempo muda, o clima não muda. Tá? Então olha só, os paleoclimatologistas, que são os estudantes do clima, né? Os estudantes dessas estações, estudantes dessas precipitações, eles mostram que o clima ele é influenciado por várias formas, como a temperatura, várias coisas, como a temperatura, né? A temperatura ela pode mudar constantemente. Para isso foi desenvolvido o termômetro, que vai medir aí as temperaturas. O que pode mudar, né? Porque existe o termômetro e existe a sensação térmica. O termômetro ele vai medir, né, a temperatura que o ambiente possa estar sentindo, né, que o ambiente possa estar, em que o ambiente possa estar. Já a nossa sensação térmica é o clima que a temperatura que a nossa pele sente, né? Então, às vezes, o termômetro está marcando 35, 37 graus e no nosso corpo, a nossa sensação térmica varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que sentem mais calor, outras que sentem mais frio. Então, na nossa pele pode estar mais quente ou pode estar menos quente, vai depender do seu organismo, né? A precipitação atmosférica são os níveis de chuva, né? A umidade vai fazer com que essas chuvas elas sejam mais frequentes ou menos frequentes, né? As chuvas, falando nelas, elas podem ser de três tipos, né? Frontais, ou orográficas ou de relevo, ou convectivas, né? As mais frequentes, as chuvas que mais acontecem, são as frontais, que elas ocorrem do choque das massas de ar quente com as massas de ar frio. Aí esse choque entre as massas de ar quente e as massas de ar frio faz chover frontalmente, nessa chuva frontal, aqui no esquema na página 218. Só estou dando um refresh aqui na mente de vocês.
Já as chuvas orográficas ou de relevos, elas ocorrem muito com a presença de fortes ventos. Por quê? Porque é uma chuva de relevo, né? Tem que subir, por exemplo, uma montanha. A chuva tem que subir uma montanha. Então ela precisa de bastante vento para que possa impulsionar essas massas para que possa chover lá no relevo, lá numa montanha, por exemplo. Então é comum quando você passa por uma montanha e você vê a chuva, é comum às vezes você nem sentir a chuva, mas sentir fortes ventos, porque o vento impulsiona muito a chuva. É uma chuva cheia de fortes ventos. Já a chuva convectiva, ela acontece mais em áreas de evapotranspiração, né? Eita, palavrinha complicada. Evapotranspiração, que é a transpiração das plantas. Então, é muito comum a chuva convectiva ocorrer mais em presença de florestas, como na floresta amazônica. Chove frequentemente. O grau de precipitação, ou seja, o grau de chuva de lá, é muito alto, né? Porque essa evapotranspiração das plantas, elas fazem com que as chuvas sejam muito frequentes lá. Tá? Acontece a transpiração das plantas, a evapotranspiração, as gotículas de água se condensam em nuvens de chuva e chove, né? Depois desce como chuva. Tá? Essa forma de chuva em gelo, em formato de cubos de gelo, é chamado de granizo, todo mundo sabe, né? Quando esses grânulos são muito pequenos, é a neve, né? E denso, né? Muito denso. A pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que o ar, né, sofre. Geralmente nas grandes altitudes o ar é muito rarefeito, é muito pesado, muito denso, porque essa pressão atmosférica é muito grande. Quanto mais você sobe, quanto mais alto você estiver, mais dificuldade você vai ter de respirar, porque o ar ele se comprime, é como se você estivesse assim, sendo comprimido, estivesse sendo, né, fechado pelo próprio ar, pelo próprio atmosférico. Então, o barômetro, o evangelista Torricelli, um cientista que viveu em 1643, ele criou o barômetro, que é um medidor da pressão atmosférica. Tá? Você percebe quando um jogador vai jogar em altas altitudes, a pressão é tão grande que ele joga menos, né? Se desempenha menos, a bola corre menos. Quem mora lá em grandes altitudes já está adaptado, o organismo já se acostumou. Mas a gente que mora em baixas e médias altitudes, a gente não está adaptado a uma pressão atmosférica muito grande. Todo mundo lembra, né, que a altitude é a medida de uma coisa com relação ao nível do mar, né? A medida de um objeto com relação ao nível do mar. Ok. A latitude também influencia no clima. Vocês já lembram, já sabem, desde a quinta série que a gente fala aqui, vocês veem sobre isso. A latitude é a distância entre qualquer ponto da Terra e a linha do Equador. E a longitude é a distância entre qualquer ponto da Terra e a linha do meridiano de Greenwich. Tá? Então, vocês lembram aí. Tá? Então, gente, essa latitude, essa altitude, essas massas de ar, essa continentalidade, maritimidades, correntes marítimas, tudo isso influencia no clima, né? Se você está próximo do mar, chamada maritimidade, se você está distante, é chamada continentalidade, isso influencia. Maritimidade, se você está lá na praia, você percebe que é mais úmido, você consegue respirar com mais facilidade. Se você está na continentalidade, está distante do mar, você percebe que é mais quente, né? Ok. A vegetação e a temperatura, tudo isso influencia o antropoceno, né? A influência aí. Essa antropoceno é a idade da Terra que a gente vive, que o homem começou a interferir, né? E aí, essa interferência do homem, ela influencia muito nesse clima também, né? Olha só, já que a gente está falando de clima, vamos aqui adentrar o nosso novo assunto, aí na página 231, né?
em todas as páginas existem aí, mostra aí o climograma. O climograma é esse gráfico que mostra as temperaturas, que mostra aí as temperaturas dos climas que a gente vê, né? Vai mostrar a temperatura, vai mostrar o nível de chuvas, chamado de precipitações, tá? Se liguem aí. Ok. E vai mostrar os meses, né? Os meses, ó, janeiro, fevereiro, maio, abril, maio, junho, julho, agosto, tá? Todas essas letrinhas aí são os meses. Aqui a medida de temperatura e a medida de precipitações. Todo mundo sabe que é em metro cúbico, né? A chuva é medida em metro cúbico. Ok. Então, olha só, pessoal. Aí estão os tipos de clima, né? A gente já sabe que o nosso clima aqui, ó, é equatorial e tropical e a parte do semiárido, né? Então, olha só, começando pelo equatorial. O clima equatorial ele tem elevadas temperaturas, né? Porque ele está aí próximo da linha do Equador. Todo mundo sabe que quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente vai ser. Por quê, professor? Porque são as áreas que mais incidem nos raios do Sol. A gente lembra que a Terra ela tá ó girando. Terra tá ó. Terra tá on, tá girando, ó. E o Sol tá aqui, ó. Solta aqui os raios solares, ó. Tá muito próximo, não tinha torrado, mas é só uma ilustração. Então, ó, essa área aqui, ó, que o Sol mais pega, essas áreas aqui são mais frias, porque o Sol não pega, né? Os polos não pega muito. Então, ó, essas áreas que o Sol mais pega são as áreas que vai ocorrer mais calor. Então, são as zonas do quê? As zonas equatoriais, as zonas tropicais, as subtropicais também, tá? Mas olha aí, então, o clima equatorial ocorre, né? Poucas chuvas, o índice pluviométrico, quando se fala em precipitação, índice pluviométrico, está falando, se referindo à chuva, tá? Então, o índice pluviométrico é muito baixo. No clima tropical também, só que o clima tropical ele já é mais, um pouco mais definida a estação. Ele tem um pouco mais o clima chuvoso e o clima quente. É o que a gente vive, o clima tropical. A gente tem estação bem definida, estação quente e estação seca, né? Olha só, ele pode ocorrer como tropical úmido ou litorâneo, mais próximo das praias, a gente sabe que chove mais, né? E é mais úmido, mais frio. E pode ser continental e de altitude. Continental, lembra da continentalidade, mais próximo, aliás, mais longe do mar, né? Mais longe da praia. Então, bem mais quente, é o nosso caso. E de altitude, quanto mais alto, mais vai ser lá, mais vai sofrer essa questão do clima tropical, certo? Quanto mais alto, mais frio, né? Mas mesmo assim, existe esse clima tropical de altitude. Olha aí, o climograma aqui, ó, de Salvador, Bahia. Clima semiárido. O clima semiárido é muito quente, muito seco, tá? A amplitude térmica é muito grande. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre as altas temperaturas e as baixas temperaturas, tá? O efeito da continentalidade é muito forte, o clima semiárido, porque as pessoas estão muito longe, né, das águas dos oceanos. Então, é muito quente. O clima semiárido é mais quente que o clima tropical e que o clima equatorial. É o caso do nosso sertão nordestino, né? Eles têm um clima semiárido, é como se fosse um deserto, só que não é tão seco quanto um deserto, mas chega quase a isso. É o caso do nosso sertão nordestino, tá? Clima desértico ou árido. Clima desértico, sim, é muito quente. Um deserto, todo mundo sabe que é muito quente, com temperaturas que podem, né, ultrapassar os 40 graus. De dia, durante o dia, à noite é extremamente frio, né? Por causa da falta de árvores
é extremamente frio. Não tem árvore para controlar essa temperatura. E aí, com a falta com a falta dos raios solares, aí a Lua principalmente reflete nesse gelo ou nessa areia, então aí fica extremamente frio. Porque não existe só desertos quentes, né? Existem os desertos frios, vocês sabem. O que caracteriza um deserto é a falta de chuva, né? Então existem áreas do deserto que podem aí passar mais de 10 anos sem chover. Então é extremamente deserto, né? E quando chove, se a chuva for muito fraca, ela pode evaporar antes de cair. Olha só, clima subtropical, né, que está aí nas áreas entre os trópicos, mas com precipitações mais, aliás, com a latitude mais para baixo, né? Então já ocorre um pouco mais de chuva, pode cair neve, porque já está mais longe das áreas tropicais, longe da linha do Equador e dos trópicos de Câncer e Capricórnio. Ok, clima temperado. Clima temperado é onde ocorre aquelas lindas florestas, todas coloridinhas, cheias de cores, bonitinhas. Esse clima temperado é o clima que as estações do ano elas são bem definidas, tá? Clima frio, extremamente frio. Clima polar, extremamente frio, com temperaturas que podem baixar bem mais do que 0 graus, né? Abaixo de 0 graus. O clima das altas montanhas também é bem frio. A gente sabe, quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente, tá? As zonas climáticas, zonas intertropicais, elas podem ter alta latitude, a zona climática temperada média latitude, por isso que ela é temperada. A zona climática polar, alta latitude, né? Por isso elas têm alta camada de gelo, né? Não derrete muito fácil, tá? As florestas temperadas, elas são caducifólias, né? Elas perdem as folhas quando o clima está lá, ó, nos meses mais frios, as caducifólias, tá? Então tudo isso, pessoal, quem estuda o clima, quem estuda as temperaturas, precipitações e tal, é a meteorologia, né? Principalmente aí os institutos de pesquisa mais famosos. A gente tem a NASA, né? A Administração Nacional do Espaço da Aeronáutica dos Estados Unidos, NASA. A gente tem o INMET, né, do Brasil, que é o Instituto Nacional de Meteorologia e Pesquisa. E essas previsões do tempo, elas são feitas por isso, né, por eles. Principalmente aqui no Brasil, o INMET ele faz essa pesquisa através de satélites, né, eles, através dos aviões, eles fazem essa previsão do tempo, eles fazem essas previsões para que a gente possa ficar sabendo sobre o que vai acontecer, sobre como o clima está, como a temperatura está, né? Então, esses gráficos são chamados de climogramas. Já falei que a temperatura é interferida também pela ação humana, né? Pela antropia. A deteriorização da camada de ozônio, o homem tem feito isso, né? Tem provocado esse lançamento dos CFCs, dos clorofluorocarbonos. Esses clorofluorocarbonos, eles interferem, eles deterioram a camada de ozônio. Quando você usa isso, ó, seu aerosolzinho, seu aerosol, tem esses clorofluorocarbonos que afetam a camada. Quando você usa aí o seu ar-condicionado, né, isso aí tudo provoca o lançamento desses gases. O efeito estufa, também a ação do homem provoca esse efeito estufa, tá? Nosso planeta já tem um efeito estufa natural. No caso, esse efeito estufa que o homem provoca é um adicional, né? Quando os raios do Sol eles batem aqui na troposfera, eles é para eles baterem e voltarem, né? Formando essa estufa natural. Mas no caso
do lançamento desses gases, vem aqui, ó, bate os raios solares. Não, aqui eu estou confundindo com o aquecimento global. É o efeito estufa. Perdão, os gases, né? Os gases, eles ficam aqui, eles não circulam. É como se estivesse numa estufa, né? Uma estufa é onde tem, né, várias plantas, né? É onde é um invólucro de vidro que as plantas estão lá fechadas para pegar os raios solares, né? E não circula muito vento. Então, nesse efeito estufa, né, pessoal, os dióxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido nitroso, são os gases que ficam na atmosfera. Por quê? Porque o homem ele utiliza muito os carros, né? Utiliza muitos combustíveis fósseis, né? O petróleo, que é a deriva aí a gasolina dos carros. Enfim, e lança na atmosfera esses gases poluentes. E os ventos não circulam, os gases poluentes ficam aqui, tá? Agora o aquecimento global, que é o que eu estava dizendo. O aquecimento global é a alta da temperatura média do planeta, né? O Sol bate na atmosfera e ao invés de voltar para a exosfera, ele permanece aqui na troposfera, permanece aqui no nosso ambiente. E isso faz com que as calotas polares comecem a derreter, né? Então, o gelo está começando a derreter lá na Antártida, lá nos polos, e isso pode ocorrer à média do tamanho das ondas nos oceanos, né? Podem até, em alguns anos, algumas cidades litorâneas desaparecerem. As ilhas de calor. As ilhas de calor, você percebe que nos centros das grandes cidades você sente mais calor do que na zona rural. Por que isso ocorre? Porque no centro das grandes cidades é tudo asfaltado, tem grandes prédios, então esses grandes prédios vão impedir a circulação do ar ali, né? E o tapete preto, o asfalto, ele vai fazer com que o sol ele reflete nas próprias pessoas, né? E outra coisa, sem a falta mesmo com a chuva, a água ela não infiltra, né, no solo, o asfalto ele vai impedir. Já na área rural, como não tem asfalto, né, em alguns casos, então essa água ela infiltra no solo muito mais fácil, tá? Então, e por ter mais árvores, né, a evapotranspiração das árvores provoca mais chuvas na zona rural. Na zona urbana, com essas ilhas de calor, é mais quente. A chuva ácida, pessoal, tudo que você lança na natureza, a natureza te devolve, né? Então, quando a gente, nos nossos carros, nossos transportes, a gente lança gases poluentes, esses gases poluentes, eles sobem, né? Ocorre a transpiração, as nuvens absorvem e devolvem para a gente em forma de chuva ácida, devolvem aquele mesmo gás tóxico que a gente lançou. E aí só que gases tóxicos, né? Que podem corroer aí até a nossa pele, podem matar pessoas. Mas graças a Deus até agora não matou muita gente. Mas os nossos status, nosso patrimônio histórico, ele se perde. Porque aí a chuva ácida desce e ela corrói estátuas, corrói as cidades, corrói os patrimônios. É triste, mas fazer o que, né? Usar menos, né? Fica agora essa atividade para vocês, da página 245 até a página 248. Até a próxima.